Neste vídeo, vamos abordar o requisito 10.2 da ISO, que tem como objetivo definir a tratativa de não conformidade e ação corretiva. Uma não conformidade e ação corretiva pode ser originada de diversas formas, como, por exemplo, reclamações de clientes, não conformidades de auditorias internas, externas e de clientes, não conformidade de produtos e serviços não conformes, indicadores e objetivos da qualidade que não atingirem as metas, produtos e serviços não conforme de provedores externos, fornecedores e, entre outros. Importante lembrar que sempre que uma ação corretiva for aberta, devemos avaliar a necessidade de adequação da análise de riscos e oportunidades, bem como a necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade. A sistemática de abertura de plano de ação para a tratativa de uma não conformidade deve seguir obrigatoriamente 6 etapas essenciais para análise, planejamento de ações e verificações, sendo: primeira etapa, identificação da não conformidade. Segunda etapa, planejamento de ação de contenção imediata. Terceira etapa, análise de causa raiz. Quarta etapa, planejamento de ação corretiva. Quinta etapa, verificação da implementação das ações. E sexta etapa, verificação de eficácia. Primeira etapa, identificação da não conformidade. A não conformidade pode ser originada de diversas formas e devem ser registradas no plano de ação de forma clara e rica em detalhes. Se possível, anexar qualquer tipo de evidência sobre a não conformidade. Segunda etapa, planejamento de ação de contenção imediata. Determine uma ação de exposição adequada à não conformidade identificada, ou seja, corrija o problema identificado na não conformidade, independentemente da causa raiz. Registre no plano de ação a ação imediata a ser executada. Terceira etapa, análise de causa raiz. Identifique a causa raiz ou as causas raízes que levaram à não conformidade identificada. Entendemos que essa etapa é uma das mais importantes do plano de ação, pois se a causa raiz não for identificada, a não conformidade voltará a ocorrer outras vezes. Sugerimos a utilização de uma ou mais ferramentas listadas abaixo para identificação da causa raiz. Exemplo: brainstorm, 5 porquês e diagrama de Ishikawa. Afinal, como utilizamos essas ferramentas na análise e identificação de causa raiz? Brainstorm. O brainstorming é uma reunião destinada à busca de soluções e melhorias através do trabalho em grupo multidisciplinar. Nenhuma ideia pode ser desclassificada e julgada antes de uma real e profunda análise. Regras do brainstorm. Evite as críticas. Essa é a principal regra. Resultados surgirão de pessoas que se sentem livres para falar. Abra as portas para a criatividade. Encoraje os membros a falar tudo aquilo que vier à mente. A quantidade precisa existir. A quantidade gera qualidade. E combinação e aperfeiçoamento. Através do incentivo, deixe que os membros percebam que ideias citadas podem ser discutidas entre todos. 5 porquês. Perguntar apenas 5 vezes o porquê pode parecer simples, portanto, responder às perguntas requer reflexão por partes dos envolvidos. É importante refletir a busca por respostas fundamentadas em fatos e dados, ou seja, as respostas devem ser relatos de coisas que aconteceram e não achismos ou adivinhações. Muito menos respostas automáticas, dadas sem reflexão acerca do problema. O carro enguiçou. Por que enguiçou? Faltou gasolina. Por que faltou gasolina? Marcador combustível com defeito. Por que está com defeito? Marcador foi trocado por um remanufaturado. Por que o remanufaturado? Pressa para pegar o carro. Por que não esperar? O original era demorado. Diagrama de Ishikawa. Também chamado de diagrama de causa e efeito, diagrama de espinha de peixe ou diagrama dos 6 M's. O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta
que ajuda as organizações a identificarem as causas raízes de um problema, analisando todos os possíveis fatores envolvidos na execução de um processo. Após identificarmos a não conformidade, devemos fazer algumas perguntas para identificar a causa raiz como: primeiro M, o método utilizado influenciou? Existe um método padrão? Segundo M, a mão de obra disponível é suficiente e está apta? Terceiro M, o maquinário é adequado e está em bom estado? Quarto M, a matéria-prima utilizada é adequada? Quinto M, o meio ambiente está influenciando? Sexto M, houve falha no monitoramento ou ausência dele? Para deixar mais claro o Ishikawa, iremos elaborar um exemplo. Não conformidade, retorno de peças com defeitos. Primeiro M, máquina. Quais são as possíveis causas? Regulagem incorreta, ferramenta, sem fio de corte, ausência de manutenção. Segundo M, método. Erros na seleção de madeira. Terceiro M, meio ambiente. Não há uma causa possível. Quarto M, mão de obra. Falta de treinamento em metodologia de corte. Quinto M, material. Baixa qualidade da madeira e uso da madeira com tensão de secagem. Sexto M, medidas. Erros no corte. Quarta etapa, planejamento de ação corretiva. Determine quantas ações forem necessárias para eliminar a causa ou as causas identificadas. Nesta etapa do plano de ação, você também deve determinar o responsável pela ação e o prazo de conclusão. Aconselhamos que seja realizado uma análise da abrangência sobre o plano de ação, identificando possíveis não conformidades similares que podem ser resolvidas com o mesmo plano de ação. Aconselhamos que todos os responsáveis estejam envolvidos com a análise do preenchimento da não conformidade e comprometidos com a sua resolução. Quinta etapa: verificação da implementação das ações. Avalie e monitore periodicamente a conclusão das ações determinadas. Aconselhamos que realize reuniões de alinhamento com todos os envolvidos. Sexta etapa: verificação de eficácia. Após a conclusão de todas as ações corretivas, avalie, através de evidências objetivas, se o plano de ação será considerado eficaz, sendo necessário haver evidências que comprovem a conclusão. Caso o plano de ação seja considerado como não eficaz, deve ser aberto um novo plano de ação e toda a análise deve ser reiniciada, pois possivelmente não foi identificado a causa raiz da não conformidade. Para finalizar, aconselhamos que a organização tenha um controle sobre os planos de ação, para ser mais fácil o monitoramento e acompanhamento do andamento das ações.